Olá a todos, eu gostaria de falar um pouco com respeito a Davi, algumas experiências da sua vida. Inicialmente, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. É um trecho bastante conhecido já, é um episódio em que o povo de Israel está em guerra com os filisteus, e nessa ocasião é que podemos ver Golias ali, que era o gigante. Nós vemos que Davi, no capítulo anterior, ele estava cuidando das suas ovelhas, as ovelhas do seu pai, uma ocasião em que Samuel ele tinha ido lá para ungir aquele a quem Deus havia escolhido. E Davi não estava presente nessa ocasião e Samuel pediu para chamá-lo. E até então ele veio e foi ungido para ser o novo rei. Só que até então isso não havia acontecido. E também no capítulo 16 nós vemos que Saul ele é atormentado por um espírito maligno e daí então Davi ele é conclamado para ir até ele para tocar música para que ele se acalmasse. Nesse capítulo 17 nós podemos ver de Davi. Já no versículo 4, nós podemos ver que ali é falado do Golias, da altura que ele tinha. No versículo 14, nós vemos que Davi era o menor. E os 3 irmãos dele, os mais velhos, já estavam ali para guerrear junto com Saul. No versículo 16, nós vemos que Golias eles já vinha afrontando eles 40 dias. Se apresentou por 40 dias. 40 dias na palavra de Deus é um período de provação. E aí nós vemos que Jessé ele envia Davi a seus irmãos para saber notícias, para saber como que eles estavam. E eles estavam nesse campo de guerra, daí Davi chega lá e nessa ocasião que Davi chega, nós vemos que Golias ele se apresenta, ele insulta os israelitas. Vemos ali no versículo 23, estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, Davi as ouviu. Então Davi ele ouviu aquelas palavras. Só que ele ouviu e não ficou indiferente. Vemos que, versículo 26, na parte final diz, quem é esse, pois, incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ou seja, ele fez a diferença nessa ocasião. Porque ele não quis que aquilo acontecesse. Aquele povo, homens de guerra, vemos mente Davi ele tinha seus irmãos que eram altos, o rei Saul que se sobressaía de todo o povo por da sua altura. Estes não tiveram coragem de ir adiante, de lutar contra esse Golias, esse homem filisteu, esse gigante. Nós vemos que Davi ele demonstrou coragem, ele percebeu que aquilo tudo estava errado. Por quê? Nós vemos que ele já teve algumas experiências na sua vida que também pôde mostrar e demonstrar até mesmo para os seus irmãos ali. Nós vemos que versículo 34 e 35 e 36 ali e também 37 vemos que ele faz um relato para Saul da experiência que ele pôde ter em relação às suas ovelhas, mas que vemos que Deus o ajudou. Ele diz no versículo 37, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora e o Senhor seja contigo. Ele disse, vai-te embora e o Senhor seja contigo. Só que no versículo 38, ele diz assim, e Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu uma couraça. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou
aquilo de sobre si. E aqui também nós podemos aprender que muitas vezes queremos nos utilizar de coisas que não são permitidas por Deus para um determinado momento, uma determinada situação. Davi, logicamente, ele reconheceu logo de cara que aquilo não servia para ele. Que não era dessa forma que o Senhor lhe iria dar a vitória. Ele experimentou, sim, verdade. Só que ele reconheceu. E nós também temos que aprender com Davi a reconhecer quando aquilo que estamos usando, que às vezes nos vestimos, que aquilo não é do Senhor. Então ele reconheceu e logo deixou isso. E nós vemos no versículo 40, o que ele faz? Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pulou sobre a forja de pastor que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. E ele tinha ido buscar, vemos que ele não foi lá no rio e pegou o máximo de pedra que ele poderia. Ele apenas escolheu 5 pedras do ribeiro, 5 seixos, dependendo da tradução. Então, nós vemos que ele tinha comunhão com Deus, ele tinha fé em Deus, nesse Deus vivo e Deus verdadeiro, e pôde também demonstrar tanto para Saul quanto para os seus irmãos. E os irmãos e Saul também, nenhum deles, e até mesmo o Jonathan, filho de Saul, nenhum deles se apresentou nessa ocasião para lutar com Golias. Nenhum deles percebeu que, o meu Deus, um Deus vivo, um Deus verdadeiro, é maior do que esse gigante para ele me ajudar e eu destruir. Nenhum deles teve essa coragem, essa ousadia. Nós vemos que Davi ele teve sim essa ousadia, essa coragem de ir adiante e de ir a esse confronto com esse grande filisteu, gigante filisteu. Nós vemos Davi chegando a ele e versículo 41, segunda metade, e o que ele levava, o escudo ia diante dele, ou seja, tem alguém que carregava o seu escudo. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. E muitas vezes nós também podemos ser desprezados por nossos inimigos, mas nós devemos nos lembrar, qual é o nosso Deus? Qual é o Deus que nós temos diante das dificuldades? Um Deus, ele vê as nossas dificuldades, vê o que nós estamos passando, vê o que nós estamos enfrentando. Então nós temos que depositar a nossa confiança nesse Deus vivo, nesse Deus verdadeiro. Mesmo que, embora sejamos afrontados pelo mundo, vemos que Davi, aqui nesse versículo anterior, até mesmo seus irmãos, até aqueles a quem ele estava do lado, versículo 28, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a sua ira. Ou seja, ele ficou irado pelo que Davi lhe havia apresentado. Ficou irado. Muitas vezes nós vamos passar por esse tipo de dificuldades, mas muitas vezes sabemos que Deus ele permite as dificuldades para mostrar o seu poder. E nós, será que muitas vezes permitimos ser usados por Deus para que enfim Deus manifeste o seu poder, a sua poderosa mão? Versículo 43 diz: Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Versículo 45, disse Davi, porém ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém eu vou a ti. De que forma? Eu, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, que tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Será que nós também, muitas vezes, nas nossas dificuldades, sabemos manifestar aos que estão à nossa volta quem de fato é o nosso Deus, um Deus vivo, um Deus verdadeiro?
Ou será que tememos diante das circunstâncias, das situações? Porque nós vemos que esse gigante aqui, ele amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Nós também muitas vezes temos esse tipo de luta. Nós ficamos muitas vezes amedrontados. Nós sabemos que Satanás, ele anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele fica rugindo como leão. E é isso que também esse filisteu, nessa figura, ele estava fazendo. Ele estava indo ali insultando o povo de Israel. Mas o que nós devemos fazer? Qual que é o recurso? O que nós temos, irmão? Vemos que Davi, na sua época, ele não tinha a Bíblia toda por completa. Mas hoje nós temos a Bíblia por completa e nós podemos buscar auxílio, buscar ajuda nesse Deus vivo e Deus verdadeiro. E Ele vai falar conosco. Por quê? Nós vemos ali, já no capítulo 16, quando Samuel ele estava ali com os filhos de Saul, vemos Davi, nós vemos o versículo 7. Na segunda metade, porque o Senhor não vê o que viu o homem, pois o homem viu o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor também está olhando para o teu coração. Ele sabe o que você tem buscado, Ele sabe o que eu tenho buscado, Ele sabe o que nós temos buscado. E na medida que você toma uma atitude, Ele também vai dar os recursos necessários para que você possa passar por esse momento. E nenhum daqueles homens, homens de guerras, nós vemos que Davi ele não era um homem de guerra, mas ele teve essa ousadia, ele teve atitude. Na medida que nós temos atitude, em conformidade com aquilo que Deus quer para nós, Ele nos dá o suporte. E Davi ele mostrou e demonstrou isso, que ele tinha uma vida de comunhão íntima com Deus. E que nós também possamos buscar nesses últimos dias, porque a qualquer momento o Senhor Jesus pode vir nos buscar por meio da morte ou o encontro nos ares, um arrebatamento, que nós devemos estar preparados. E também nesse tempo que estamos aqui na terra, possamos nós estar fazendo a vontade de Deus, estar nos fortalecendo nele. E muitas vezes nós não sabemos os caminhos de Deus, mesmo que muitas vezes sejamos experientes em alguma coisa. Podemos ver no próprio Davi, no capítulo 30, quando Ziclag foi saqueada pelos amalequitas, nós vemos no versículo 6 do capítulo 30 de 1 Samuel, e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Davi sabia onde que tinha que buscar o esforço, se fortalecer, é no Senhor seu Deus, e nós também devemos. Em outra situação, em 2 Samuel capítulo 5, do versículo 19 ao 25, era uma situação de guerra novamente. O povo de Israel vivia em guerra com outros povos. Nós vemos ali numa situação, Davi, ele consultou o Senhor. E nós também devemos consultar o Senhor de cada situação que estamos passando, de cada luta. Vemos que na primeira situação, ele consultou o Senhor, versículo 20. 19 já, ele consultou o Senhor, dizendo, subirei eu contra os filisteus? Ele fez uma pergunta, entregar-mos-á nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Uma situação, ali ele já era experiente em guerra, não era tão novo quanto no capítulo 16 e 17. Versículo 23, e Davi consultou o Senhor, o qual disse, não subirás, mas rodeia por detrás deles, e verás a eles por defronte das amoreiras, e a descer que ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir Israel dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gézer. Aí nós vemos que ele consultou o Senhor, mesmo já experiente, mesmo o Senhor já ter dado uma resposta para ele nessa situação, ele consultou ao Senhor. Então que nós também saibamos buscar ao Senhor em todas as situações das nossas vidas. Mesmo que nós já sejamos experientes em alguma coisa. O Senhor já me deu a resposta assim. Mas não, o Senhor ele tem outros meios de agir, meios diferentes que nós muitas vezes nem imaginamos. O Senhor possa nos ajudar, o Senhor nos fortaleça e que
esses pensamentos possam ser de ajuda a todos. O Senhor abençoe a todos.